De volta com Mulheres em Ação, tratando de um tema da maior importância, será sempre, e informação pode te livrar, não exatamente do câncer, mas até, hein? Com informações você pode até conseguir evitar ou tratar adequadamente no tempo certo e ter um resultado excelente. Vamos falar então, nós estamos recebendo aqui para isso o Dr. Sérgio Mazzilli, que é médico, ginecologista, mastologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Da rede pública, a mulher que nos está assistindo, ou o homem que quer dar dica para sua mulher, eu quero fazer uma mamografia, qual o primeiro passo? Então, a paciente acima de 40 anos, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, nenhuma queixa mamária, ela deve procurar o posto de saúde para fazer a rotina ginecológica. O ginecologista, automaticamente, ele solicita o exame de mamografia, e essa mamografia é realizada em alguns centros já designados, e caso tenha alguma alteração nesse exame, encaminhado para os centros especializados. Agora, aquelas pacientes abaixo de 40 anos, o que é importante, se ela tiver alguma queixa, então ela sinta alguma nodulação, ela sinta alguma dor, alguma alteração na pele da mama, por exemplo, que ela procure, mesmo abaixo dos 40 anos, o mesmo médico no posto de saúde e ele vai saber encaminhar os exames mais especializados quanto a isso. Tem uma diferença de gravidade quando o câncer atinge mulheres jovens ou mulheres mais velhas ou não? Então, o pico de incidência do câncer na mulher é ao redor de 50 anos de idade. As pacientes mais jovens normalmente estão relacionadas com alterações genéticas, alterações muitas vezes familiares. Normalmente, na paciente mais jovem, ela pode ter uma agressividade, os tumores são geralmente mais agressivos do que, por exemplo, uma mulher com 80 anos de idade que venha a ter câncer. E vale a pena até lembrar isso, que a paciente pode ter câncer de mama tanto jovem e quanto mais velho, porque às vezes a paciente ao redor dos 80 anos, ela acha que não vai ter mais nada na vida. Tem gente que se surpreende, é super comum. Que mulher com mais de 70, 80? E muitas vezes ela para de se examinar, ela para de ir no médico, às vezes alguns médicos não estimulam o paciente a fazer esse tipo de prevenção. E aparece sim, né? A gente pega pacientes de 80, 90 anos de idade com câncer de mama. Gente, cuida direitinho da sua mãezinha, da sua vozinha, né? Porque a idade não torna ninguém imune. Cada vez mais. A nada, né? E tratamentos como quimioterapia, radioterapia, como é que está isso? Há casos em que não se opera, se parte apenas para esses tratamentos ou sempre a cirurgia? A princípio, o tratamento do câncer de mama, ele é sempre cirúrgico, né? Quando que a gente não opera? Em alguns casos, quando a doença está um pouco mais avançada e você tem doença em alguma outra parte fora da mama, então a gente preconiza o tratamento primeiro dessas doenças à distância, com a quimioterapia, por exemplo. E depois, com a doença controlada, você opera a mama. Mas, a princípio, o tratamento é sempre cirúrgico. Existe auxílio também da radioterapia, que é um tratamento local, é uma aplicação que é feita sobre a glândula mamária, que previne, ela complementa o tratamento cirúrgico, para ser mais claro, né? E, além disso, o tratamento quimioterápico, o tratamento hormonioterápico, que são outros medicamentos aplicados na veia ou, às vezes, ingeridos com o comprimido, que vão tentar tratar o câncer de mama como um todo. É outra coisa que ainda está no inconsciente coletivo feminino, a quimioterapia, né? O drama, a queda de cabelo, sempre cai cabelo, sempre é muito dramático, judia muito, ou isso se modernizou também? Então, as drogas, elas mudaram bastante, a toxicidade reduziu bastante, mas, infelizmente, quando a queda do cabelo, ela existe na maior parte das pacientes. Mas depois nasce de novo, Nasce de novo, ele nasce normalmente de uma forma melhor, mais forte. Agora, o que diminuiu bastante é como contornar esses efeitos colaterais. Então, a náusea, o mal-estar, cada vez mais a gente consegue reduzir isso e a paciente consegue cada vez mais ela continuar a sua vida, o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua vida em casa, de modo que você tire ela o menor tempo possível da rotina dela. E em alguns casos, a cirurgia basta, nem é preciso partir para esses outros tratamentos. Exatamente. Em alguns casos muito iniciais, simplesmente uma cirurgia conservadora, ou seja, você tira um pequeno fragmento da mama, já é o suficiente para resolver o problema. Mais uma vez, né, no princípio, é bem mais fácil, é bem menos agressivo, doloroso, estressante, enfim. O aspecto psicológico dessas mulheres, doutor?
E como toda a paciente com câncer, ele varia bastante dependendo do período. Então, existe uma fase que ela recebe a doença, ela pode passar por períodos até... Ela fica um pouco revoltada, porque com ela aconteceu isso. Às vezes ela vai ter um problema da aceitação da doença, mas na maior parte das pacientes ela supera isso, ela consegue se tornar uma pessoa mais forte, dá um valor à vida, né? Então isso a paciente consegue tolerar muito. Lá no Instituto existe um suporte muito bom, psicológico, pela equipe toda, o tempo todo, durante todo o tratamento, que isso é um fato muito importante, aliás. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é esse prédio ao lado do INCOR. Isso, um prédio bem alto. Moderníssimo, né? Coisa realmente de primeiro mundo, em aparelhagem, em corpo médico, profissionais... em tudo, né, doutor? Nós seguimos protocolos dos países de primeiro mundo, a gente está muito bem aparelhado, os exames diagnósticos são realmente os mais avançados que a gente dispõe no momento. Agora, uma coisa que a gente, assim, não costuma pensar, que o homem também tem mama. Exatamente. E pode ter câncer. Pode ter câncer. A incidência de câncer de mama no homem é menor que na mulher, mas ele existe. Então, todo homem, quando ele sentir algum nódulo na mama, alguma dor, algum aumento mamário, ele deve procurar. É o mesmo especialista, o mastologista, que vai olhar esses casos. Em alguns casos se faz até a mamografia, você vai achar estranho, né? Mas é feito e a mamografia na mama masculina. Exatamente. Existe uma técnica para ser feita e ela diagnostica também o câncer de mama. Conforme eu disse, a incidência é menor, mas ela existe. Mas existe. Existe um grupo que tem que tomar muito cuidado, os jovens, aqueles que usam muito anabolizante, ou medicamentos para aumentar a massa muscular. E as pessoas, por exemplo, algumas pessoas que o etilista, que bebe muito, ele tem alteração hepática e favorece o aparecimento de câncer de mama. Mas, de novo, olha só, na mulher também, a alteração hepática favorece o aparecimento. Exatamente. Portanto, há formas de se prevenir também, né? Agora, outra coisa que eu acho que assusta muito, né? Todo mundo tem muito medo quando fala em qualquer tipo de câncer, é a tal da metástase. Não é porque você tem câncer, você tem um tumorzinho no seio, que você vai ter uma metástase pelo corpo todo. Calma, vai ver, vai checar, não é, exatamente. Doutor? E a metástase em si, a gente acompanha diariamente pacientes que têm metástase. Às vezes ela tem, ou seja, o câncer de mama ele sai da mama e vai geralmente para os ossos, ou às vezes para o fígado, para o pulmão. A gente tem pacientes que estão há 10, 15 anos, com as suas metástases controladas, fazendo seu tratamento. Nossa, coisa da maior importância, o doutor está falando. Pacientes com metástase que estão vivos há mais de 10 anos. Então não se desesperem, porque a gente consegue, conforme eu disse no começo, é como se fosse uma doença crônica. Você vai acompanhando, existem medicamentos modernos que você consegue deixar essa metástase estável sem evoluir. O importante é você, de novo, conseguir diagnosticar de uma forma precoce, né? Você atende lá no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, quer dizer, atende não, que trabalho você faz lá? Cirurgia ou tratamento? Então, eu sou assistente tanto do Departamento de Ginecologia do Hospital das Clínicas, quanto do Departamento de Mastologia do Instituto do Câncer. A gente faz tanto atendimento ambulatorial, quanto atendimento cirúrgico das pacientes com câncer de mama. Eu tenho o consultório particular também, que eu faço atendimento tanto ginecológico, quanto de mastologia. A gente vai pedir já para o doutor deixar esse telefone para você entrar em contato, obter mais informações, fazer uma consulta com o doutor, porque, olha, tudo começa com uma consulta, gente, é tão simples, né? Vá ver, vá saber, porque você pega um problema no início, puxa, é tão mais fácil, você vai evitar tanta coisa, tanto sofrimento, e mesmo que já esteja adiantado, porque você vai ter que ir mesmo. Então, quanto antes, melhor, né? Agora, eu queria perguntar uma outra coisa, da alimentação. Tem alguma coisa a ver com câncer de mama? Existem diversos estudos, eles são ainda um pouco vagos, mas o principal deles, o que mostra? A obesidade é um problema. Então, a obesidade, você acaba elevando a quantidade de hormônio circulante e ele favorece o aparecimento do câncer de mama. Alimentos industrializados também, o excesso de alimentos industrializados parece interferir. A gente não sabe exatamente até que ponto isso tem impacto. A principal orientação que a gente dá para os pacientes é controle de peso e uma dieta mais pobre em gordura. Então, não exagerar na gordura de origem animal.
basicamente é... Basicamente é de animal, né? Já há estudos, principalmente quanto à ingestão de carne. Em excesso de carne gordurosa principalmente. Que vai também comprometer intestinos, né? Parece que há estudos comprovando que realmente a carne, ela demora demais, aquele processo todo de putrefação e acaba sendo a origem do câncer do intestino. Mas eu já vi mulheres fazerem dietas assim bem radicais, né, de arroz integral, só arroz integral, para a famosa cura. Exatamente. Vamos chamar de tratamento tal. Isso realmente funciona? É possível a gente controlar uma doença desse porte somente com alimentação? Então, é importante, que nem você disse, uma doença desse porte, o câncer de mama é uma doença muito complexa. Eu acho que é um risco, às vezes, a pessoa simplesmente achar que um tratamento, uma dieta vai conseguir resolver esse problema de metástase, doença... É um romantismo até, né? Ela pode até adotar... Uma erva, um chá... Aliás, cada época tem uma coisa, né? O bicarbonato de sódio, já viu, né? Boa, bastante. É interessante, acho que ela adotar isso com uma terapia complementar, é o tratamento principal já bem estabelecido, né? Mas não focar exclusivamente nisso, como se fosse a salvação de uma forma até inocente, né? Exatamente. Porque algumas pessoas até deixam o tratamento. Infelizmente é diário também esse tipo de problema e chega numa forma avançada quando não tem mais o que fazer, às vezes. Né? Gente, nada melhor do que quem realmente entende do assunto para te orientar. Estamos, infelizmente, chegando ao final. Uma conversa super agradável. Poxa vida, sabe que o doutor tem uma característica, o doutor Sérgio Mazzilli, parece que tira o medo da gente. Eu incentivo muito isso, acho que é importante. Eu mesma estou sentindo aqui na nossa entrevista que parece que tem uma naturalidade, tem uma... Olha, mas é um pouquinho, aguenta aí para fazer a mamografia. O tratamento pode dar mas você tem assim, você transmite isso para a paciente, uma tranquilidade muito bacana. Que bom, obrigado. É o Dr. Sérgio Mazzilli, médico ginecologista mastologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Aliás, eu vou pedir para deixar seu telefone de contato do seu consultório. O consultório fica em Pinheiros, em São Paulo, telefone de contato 3064-0475. Está aparecendo aqui na sua tela, vamos repetir, doutor? 3064-0475. Muito obrigada, doutor Sérgio Mazzilli, foi um prazer. Pelo convite. Obrigado. Muito obrigada a você, Berenice Bellato, por essa oportunidade de conhecer profissionais deste gabarito, de poder trazer ao nosso público informações assim tão precisas, tão importantes. E muito obrigada a você que está com a gente. Até o próximo Mulheres em Ação. Um forte abraço.